Oi, Domingos, boa noite, tudo bem? Daqui a pouco a gente começa aí nossa live, vou deixar aqui a tag do que é. Meritocracia e desigualdade. Boa noite. Gente, não tô enxergando nada. Chega uma hora que os óculos têm que ser trocados. Vamos lá. Eu começo sempre com quem tá entrando aí, prazer, entrem aí. Eu começo sempre com uma musiquinha pra gente ilustrar o momento e o tema também do dia. Pera aí. Vou começar do começo. Vamos relaxar. Oi, Nassô. Vamos começar com a musiquinha do dia, da noite, né, na verdade. Meu bom menino. Eu não vou cantar não, senão todo mundo vai embora. Aí não rola. Maria Rita, que saudade. Só veio pelo Nassô, por mim você não vem, né, sua feia? Nunca mais apareceu. Mas super bem-vinda, apareça sempre. Pessoal da Ciência Política. Vou começar aqui falando da live de hoje. É um tema super importante, né, Domingos? E um tema muito difícil, assim, não difícil de falar, é difícil de falar, mas assim, muito amplo, que traz vários recortes. Eu fiz algumas perguntas, mas a gente vai falar e vai indo. Hoje a gente vai falar de meritocracia e desigualdade social. Essa música aí é pesada, né? Mas é a nossa realidade. E intensifica mais ainda na pandemia. Por isso a gente vai conversar hoje com o Nassô Ramos de Oliveira, meu colega e natural do Rio de Janeiro, 26 anos, cientista político pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e membro do movimento político pela Unidade, colaborador da Escola Comum e ativista do movimento negro. Atualmente membro do coletivo M-Banza. Não sei se eu tô falando certo, Nassô, pelo amor de Deus, me corrige se estiver errado. E hoje a gente vai falar sobre meritocracia, que é um assunto ultra relevante, como todo mundo que tá aqui tá dizendo, um assunto difícil de ser falado. Eu já vou convidar o Nassô aqui pra gente bater um papo. A gente pensou em fazer live, aí eu falei, cara, o texto dele, na verdade. E falei, gente, a gente vai ter que falar desse tema difícil aí. É isso. Tô chamando. Em breve ele entra aí, uns minutinhos. Olá! E aí, Nossa, beleza? mundo atrás de você. É, o cenário e tudo. O meu é uma plantinha, Marilyn Monroe e uns livros. E é isso. E é meu cenário É isso. inteiro. E aí, como é que está? Tudo bem, tudo ótimo. Ai, que bom. Na medida Animado do para falar possível, né? É a fala oficial da quarentena. Tudo bem na medida do possível. É, animado para falar desse tema tão difícil, né? Mas ao mesmo verdade. tempo tão relevante. Eu vou começar. Eu nem te passei meu roteiro, porque a gente debateu tanto antes que, assim, foi rolando, né? Mas, assim, vou Uhum. começar já abdicando do meu roteiro para comentar de onde surgiu a ideia desse assunto. A gente já tinha conversado algumas vezes e eu tinha visto um texto seu falando sobre a Betina, esqueci o sobrenome dela, a Betina que ensina as pessoas a ficarem milionárias em 5 minutos. E, Esqueci o sobrenome também. e
Eu acho assim, eu não sei, para quem não conhece, esse vídeo é muito famoso na internet. Vou até pesquisar o sobrenome da Betina. Betina Milionária, vou colocar assim, que eu vou achar rapidinho. Esse vídeo é super famoso na internet. Aqui. Não, ninguém sabe. Ela tem 22 anos, a Betina, caso Betina, né? Já tá assim na internet. E ela era alguém que ensinava numas propagandas dos vídeos do YouTube a você ficar milionário rapidinho, assim. Ganhe dinheiro de casa, essas dicas, assim, incríveis de como a pessoa fica milionária. Ganhe seu primeiro milhão, eu tenho 22 anos, sou a Betina. E, assim, é isso, ó, sou a Betina, tenho 1.042.000 reais em patrimônio. E aí, depois, as pessoas descobriram que, assim, ela vem de uma família milionária. Foi assim que ela ganhou, foi assim que ela ficou milionária fácil no Brasil. Ela veio de uma família milionária. E isso pegou super mal, né? Então, assim, a primeira razão da gente trazer esse tema foi isso, foi a gente falando do caso Betina. Eu li um texto seu sobre o caso Betina e fiquei, gente, de fato, vende-se essa ideia de que a gente vai... Todo mundo pode ficar um milionário muito rápido e que todo mundo tem possibilidades, indiferente das dificuldades que cada um vive, e a gente sabe que a realidade da Betina não é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Principalmente na pandemia. Sim. E aí eu... Pode falar. Eu ia perguntar o que é democracia. Ah, pronto. Não, acho que é interessante falar desse texto, né? Que eu escrevi esse texto. Era um momento que estavam acontecendo duas coisas, assim. O que tomou a atenção da sociedade brasileira naquele momento foi esse viral, né, da Betina, né? Todo mundo estava falando disso, seja falando bem, seja falando mal, seja defendendo, seja atacando, mas era o assunto do momento. E um amigo meu me mandou a notícia de um jovem negro, né, de 14 anos, se eu não me engano, Cauã, que ele foi assassinado na favela, né, da Chatuba de Mesquita, né, pela polícia, e não teve muita cobertura, assim, né. E a minha irmã, Dandara Ramos, ela é professora universitária e tal, pesquisa, e ela tem uma pesquisa que fala sobre perspectivas de futuro, né, e no contexto das desigualdades, né, o desconto do futuro. O que seria o desconto do futuro? A gente viver em um contexto onde as perspectivas estariam limitadas pela violência, né, pelas dificuldades de sobrevivência, você teria dificuldade de enxergar o futuro. Então, quando a gente fala em ser milionário, quando a gente fala em construir patrimônio, a gente está falando de que tipo de pessoa que tem esse tipo de perspectiva. Então, é isso, mais ou menos isso que eu debato no texto. Bom, quando a gente fala em meritocracia, minha água de sempre, a gente tem duas perspectivas. A gente tem duas perspectivas sobre as quais... Duas não, a gente pode ter três formas de analisar essa questão, né? Quando a gente fala em meritocracia, a gente pode estar falando de três coisas diferentes. A gente pode estar falando de uma política implementada em empresas, em processos seletivos, né? Segundo, é uma coisa que foi iniciada, um processo foi iniciado tentando romper com as práticas de nepotismo, de patrimonialismo. O que é isso? Quando a gente enxerga que a coisa pública... Quando a gente enxerga que a coisa pública, na verdade, é uma extensão de quem é a autoridade pública, quando a gente nomeia só para alguns cargos pessoas específicas. Então, a meritocracia, ela viria contra a tudo isso, né? Então, na lógica dos processos seletivos, quando você pesquisa, você encontra esse tipo de associação com meritocracia. Então, você recompensar, né, pelas competências e pelo desempenho no contexto de trabalho. Isso numa perspectiva do mundo do trabalho. Então, fazer um processo seletivo igualitário é muito o que a gente tenta ver nos concursos públicos, assim, tentativas de dar isonomia, condições iguais, né, para que as pessoas se diferenciem através desse processo. É uma leitura positiva do que seria isso. A gente tem também uma forma mais filosófica e entendendo historicamente, né, esse termo, como ele surge, no livro de Michael Young, né, que no contexto da Inglaterra escreve um livro, né, onde numa distopia, esse termo meritocracia surge numa distopia, né, onde as pessoas são julgadas pelo mérito, né,
e é um sistema que acaba gerando uma série de distorções, né? Mas esse termo acabou sendo utilizado, né, de forma positiva e sendo atribuído nesses contextos tanto do trabalho como no serviço público, como a gente pode compreender também processos de consolidação na sociedade através dessa dinâmica. Ou seja, como é que a gente pode entender isso? A lógica se eu estiver avançando muitas etapas e falando tudo de uma vez, você pode me interromper quando você quiser. Mas, assim, uma terceira dimensão desse problema seria quando a gente pensa, se eu consigo alcançar, né, um determinado patamar na sociedade, se eu consigo vencer na sociedade, é mérito 100% meu, né? Então, aquela ideia de winner, eu sou um winner na vida, eu sou um vencedor, né? Porque eu consegui, o self-made man. É aquele cara que realmente... exatamente. O sonho americano, a ideologia por trás do sonho americano, ela funciona muito nessa lógica da meritocracia. Mas assim, sem isso, antes mesmo da gente ter esse nome, essa nomenclatura, ela é posterior a essa ideologia, né? Às bases que solidificam essa ideologia, né? Então, numa sociedade na qual quem vence é pelo próprio mérito, então qual é a outra consequência que pode vir disso? Se quem vence porque mereceu, quem perde porque mereceu. Então você tem a figura do winner, né? Que é aquela pessoa, o Bill Gates da vida, um Zuckerberg, ou outras pessoas assim que conseguem empreender, mas por outro lado, outra face, né, disso tudo, são os milhares de losers, né? Então, onde as pessoas são enxergadas como perdedoras na sociedade. Então, se a vitória é um mérito único e exclusivo de quem venceu, então eu vou começar a adorar tudo que está associado a essa lógica do winner e vou desprezar tudo aquilo que está associado ao loser. E vou criar sistematicamente uma autodepreciação, né, na mentalidade dessas pessoas, né? Que ela acaba se retroalimentando, porque a gente cria toda uma lógica, né? Essa sociedade que valoriza, por exemplo, se a gente tem uma ideologia no mercado de trabalho, onde o trabalho duro é valorizado, né? Onde a gente precisa se diferenciar e se aprimorar, né? E acreditando que se a gente se dedicar, se a gente trabalhar duro, a gente vai conseguir, né? Que existem condições perfeitas para que todo mundo alcance. Então, todo o meu insucesso é devido a mim. Então, gera uma série de consequências drásticas para isso. E uma ilusão também, né? Porque a gente tem... Elimina um pouco também a responsabilidade. Eu tô com várias coisas aqui para ler depois, até do dicionário de política do Bobbio, que tem muito a ver com o que você está dizendo. Mas, de uma certa forma, é como se você desse uma isonomia para o Estado, você eliminasse a responsabilidade do Estado de prover políticas públicas. Porque, assim, desculpa te interromper, só pra gente... É assim mesmo, live, né? Mas o que acontece? Quando só depende de mim, independente de quem eu sou, de onde eu moro, da cor da minha pele, do meu gênero, das minhas condições socioeconômicas, quando o meu sucesso só depende de mim exclusivamente, eu elimino a responsabilidade do Estado de gerar melhores condições para que as pessoas todas avancem e consigam alcançar a cidadania mínima, pelo menos, que já não consegue, e nenhuma cidadania melhor, uma condição de vida melhor. Então, também tem essa questão. Eu estou colocando várias questões aí no meio do que você já está falando. É um assunto muito vasto, né? Deixa a gente empolgado. Eu disparei isso, parecia que estava fazendo freestyle, época de rap. Mas é isso. Então, entra nesse contexto aí, como você estava falando. O Estado, ele entra no sentido... muitas políticas são realizadas e instituídas, né, de reparação, políticas afirmativas, né, quando a gente reconhece bastante esse debate que a gente vem fazendo nas questões raciais e tudo mais, e são atacadas também, né, por conta dessa ideologia. Então, uma ideologia que, na verdade, ela seria para garantir a isonomia, na verdade, ela se torna um mito, né? Porque, em si, a gente... É natural, assim, pelo menos no meu campo, na minha bolha,
existencial, assim, nas pessoas que eu convivo mais próximo, quando a gente fala de meritocracia, eu já tenho essa visão negativa, porque eu encaro ela como um mito, uma coisa que é construída para justificar desigualdade. Mas a gente tem que tentar pensar um pouco com a cabeça das pessoas que defendem essa lógica meritocrática, não só em contextos específicos, né, de trabalho, mas também em contextos de perspectivas do que é a sociedade como um todo, né? Não só numa lógica de trabalho, mas numa lógica de existência. Então, quem é representado ou quem ocupa os lugares de destaque na sociedade tem total merecimento. Isso é o quê? É uma forma de solidificar e justificar o status quo, né? Então, as desigualdades se perpetuariam dessa forma, né? Então, daí que a gente fala, quando a gente fala, por exemplo, eu falei muito recentemente nas lives recentes, onde o tema era o racismo, do racismo estrutural, é uma realidade que está intrínseca, né, a toda essa dinâmica. Então, se a gente fala de que a ordem social ela é justa, a gente não tem não tem uma coisa que a gente possa chamar de justiça natural, né? Tudo aquilo que a gente percebe como natural foi construído socialmente, né? E se a gente tem uma meritocracia que vem combater privilégios, nepotismos, patrimonialismos construídos historicamente, ela vai colocar na frente dessa corrida meritocrática pessoas que tiveram favor de todas essas políticas, de toda essa forma de conceber o Estado anteriormente. Então, se as pessoas eram privilegiadas, foram privilegiadas historicamente, quando a gente começa do zero agora, elas vão estar à frente, automaticamente. Então você diz que você está combatendo isso, mas se você não percebe o contexto de onde tudo isso sai, você acaba não combatendo de verdade. Então, é uma forma assim. Assim, eu tenho aqui um texto que eu tirei desse dicionário de política do Bob, que eu usei muito na minha pesquisa, não para meritocracia, para falar de outros termos, mas que eu uso sempre, que é bem... Eu acho que é bom, assim. Traz vários autores, é bem legal. E fala, assim, que esse conceito de igualdade não é apenas geral e descritivo, mas também valorativamente neutro. Aí fala do autor do livro The Rise of Meritocracy, que é Michael Young, eu acho. E aí, a partir daí, ele defende não uma aristocracia de nascimento, não a pluritocracia da riqueza, mas uma verdadeira meritocracia dos talentos. Então, é muito do que você está falando. A meritocracia, na verdade, surgiu como um princípio mais, talvez, teoricamente igualitário, no sentido de tirar todas as oportunidades da mão só de uma pequena aristocracia, menor ainda do que a gente tem hoje, e trazer, num ideal talvez democrático e liberal, vale a gente falar que liberal mesmo, uma participação política, uma participação no sentido de sufrágio, porque as pessoas que defendem a meritocracia defendem que você tenha aquela antiga ideia de igualdade de direitos, todos são iguais perante a lei. Só que aí a gente entra numa outra questão que é as pessoas, a gente pode ter meritocracia se a gente tivesse uma igualdade de oportunidades. E a partir daí a gente vê que a gente não tem. Não tem como constar diferente. Aí de uns tempos para cá que isso tem sido falado, né? Que a gente não tem de fato uma igualdade de oportunidades. Aí a partir daí fica muito difícil a gente dizer que há uma meritocracia, né, no Brasil, porque a gente não tem essa igualdade, aí a gente entra com sistemas que agem de uma maneira desigual para tentar corrigir questões de desigualdade históricas, como o sistema de cotas. A Bia falou uma coisa aqui, o Dan Lopes falou de racismo estrutural, algumas pessoas dando oi, e a Bia falou, povo preto é o mais meritocrático do Brasil. Aí tem umas carinhas, eu quero achar a fala da Bia aqui. Cadê, meu Deus? Ela falou que não há não há o que se falar em meritocracia enquanto houver tanta desigualdade social. É bem disso que a gente está falando. Eu queria pôr umas imagens aqui de charges, de outras coisas, que eu gosto muito. Tem uma definição aqui da meritocracia do dicionário. Eu vou começar... Eu não sei se eu começo pelo mais polêmico, pelo mais impactante. Eu adoro as corridas. Vou colocar essa.
Eu adoro essas charges de corridas. Por quê? Porque elas mostram exatamente o que a gente está dizendo. Como é que a gente vai pensar em termos de meritocracia se na hora que a gente vai começar todo mundo do zero para chegar lá, as dificuldades de um são diferentes do outro. Eu vejo muito aquelas histórias, assim, do menino... me remete na hora, aquelas histórias do menino que aparece no Jornal Nacional, o menino que acorda 3 horas da manhã, pega um barco, caminha quilômetros com tênis com buraco para chegar à escola. E ele chega na escola, não tem giz no quadro. Se tiver professor, falta material, falta não sei o quê, a escola tá quase, as paredes quase caindo. E, mas se essa pessoa continuar indo à escola e se esforçando, ele chega lá. Só que assim, e isso me remete na hora, a escola, essa ideia, me remete na hora uma história que uma professora minha de onde eu estudei, de português, contava. Que ela dava aula numa escola particular em Volta Redonda, eu sou de Volta Redonda, e dava aula em escola pública. Ela dava aula numa escola pública com uma condição, que as pessoas tinham uma condição social muito complicada, e aí ela dava aula, e nenhum aluno ia bem na prova. E ela ficava assim, gente, mas assim, já fiz de tudo. Aí teve um dia que ela levou, assim, essa história bem... História triste mesmo, mas é que eu acho que a gente tem que falar. Ela levou uma bandeja de bolo de chocolate. Ela conta isso, é muito interessante. As crianças comeram e tiveram aula. Quando foram para a prova, elas foram bem. A questão era fome. Então, como é que a gente defende que com esforço... Só que, assim, com esforço a pessoa consegue. Só que, assim, o esforço que a gente vê aí na charge de um e o esforço do outro é muito diferente. Certo? Você concorda comigo? O esforço é muito diferente. Eu e você conversamos sobre esse tema e, assim, não envolve somente... Quando a gente conversou, a gente pensou que não envolve somente os temas que a gente mais fala hoje na sociedade em termos de desigualdade, que é a de gênero e a racial. Envolvem até mesmo questões geográficas e questões da amplitude de um país continental que é o Brasil. Quer dizer, quem não vive nos grandes centros tem muita dificuldade de acesso a determinados empregos, a determinados cursos. Eu contei para você que assim, eu estudei escola particular em Volta Redonda e me considero privilegiada, classe média e tal. Só que quando eu cheguei na minha faculdade, no Rio, eu vi uma diferença drástica em termos de acesso à cultura e a cursos e a outras coisas. Que às vezes até pessoas que eram mais periféricas do que eu, de uma condição socioeconômica inferiores à minha, tinham acesso e eu não tinha. E assim, isso é um micro exemplo. Claro, estou falando assim, por exemplo, quem mora em regiões bem distantes do centro tem muito mais dificuldade, né? Então, são diversos fatores que essa meritocracia enfrenta para existir de verdade, porque ainda não pode existir. Ainda no contexto das políticas que são feitas, né, das tentativas de reparação, a gente tem dificuldades em reparar, de fato. Porque, né, por exemplo, a gente vê os exemplos de pessoas das políticas de cotas, de permanência estudantil, né? A gente tem não só a realidade, né, de você acessar a universidade, né, que num período recente a gente teve uma expansão, né, e não houve tanto uma atenção tão pormenorizada na questão da permanência, porque, né, você pode acessar a universidade, mas se manter nela, né? Você encontrar também saídas no mercado de trabalho. Então, não só você precisa estar na universidade, você tem um processo, como você falou, muitas vezes as pessoas têm que fazer um deslocamento muito, assim, um trabalho hercúleo para chegar na universidade, né? E quando você chega lá, você tem uma dificuldade para ter acesso aos materiais, você tem a dificuldade para se alimentar no contexto da universidade, e você tem dificuldade para se manter. Porque por exemplo, universidades que exigem tempo integral de dedicação, não só o tempo que você está na universidade, mas o tempo extra que você precisa estar lendo os materiais, né, que você precisa estar se dedicando à universidade, que não é só o tempo que você está ali sentado, nem o tempo que você está se deslocando.
Então, uma dedicação que separa pessoas que, por exemplo, só precisam descer do prédio e ir andando para a universidade, né? Ou então pegar um carro, pegar um Uber diariamente e ir para a universidade. Então, é uma série de barreiras que acabam se colocando na dinâmica da realidade dessas pessoas, que foi o que aconteceu comigo. Você sabe disso, né? Por ter convivido comigo nesse período. E como tantas outras pessoas, né, que têm essas dificuldades até os dias de hoje. Então, a gente está num momento que até isso está sendo negado. Mas há tempos atrás, quando a gente tinha um mínimo de garantias, né, quando a gente estava avançando nesse sentido de a gente precisa continuar pensando quando a gente for projetar políticas, né, que tentem colocar a juventude ou pessoas num patamar mais equilibrado de oportunidades para assim disputar nessa lógica meritocrática, a gente precisa pensar também na permanência, no acesso ao mercado de trabalho. Porque a gente expandiu, mas o que a gente viu hoje? Um inflacionamento, se eu estiver usando a palavra errada, me perdoem, mas também de diplomas, né? Porque a gente teve um boom de acesso à universidade. Mas acaba sendo que isso não é mais suficiente, né? Assim, às vezes você precisa ter 3, 4, 5 pós-graduações para poder chegar ao mesmo patamar daquela pessoa. Agora o acesso à universidade, à graduação, foi expandido. Tá, mas agora a gente precisa de mais, né, para chegar lá. Ou então, quando existe o profiling mesmo, quando existe a discriminação, né, nesses processos que a gente julga meritocrático, mas na verdade eles estão fazendo uma seleção, né, essa espécie de não queria usar a palavra darwinismo, né, porque enfim, eu não sou uma pessoa que julga negativamente essa teoria. Mas, assim, é nessa lógica de adaptação do mais forte, né? Sem considerar o que tornou essas pessoas mais fortes, né? E esse é um mito fundacional, como você citou o livro do Michael Young, tem o livro do Daniel Markovits, que é The Meritocracy Trap, né? Que ele explica como um mito fundacional dos Estados Unidos essa ideia de a terra da liberdade, a terra. E como por que eu falo tanto dos Estados Unidos? Porque essa ideologia é que a gente consome diariamente. Né? É a ideologia que parte dessa nação, é o mito fundacional do centro do capitalismo, é que acaba inspirando toda essa lógica que a gente vê, que a gente conversou, tanto da Betina, quanto dessas pessoas que falam que se você é pobre é por culpa sua, né? Se você não empreendeu e você não é milionário hoje é porque você é preguiçoso, entendeu? Então é por trás de toda essa lógica que a gente se esconde, né? Que a gente acaba tendo que vivenciar e experimentar. Além do QI, né? Às vezes a pessoa é até muito qualificada, até por esforço mesmo, um grande esforço, ou até um esforço menor, mas assim, se ela não tiver frequentando um círculo social para encontrar aquela determinada pessoa que vai, sabe? O Escobar, jornalista, careca, ele conta como ele se tornou o cara. Primeiro ele foi para rádio e tal, porque ele não fez jornalismo. E aí ele conta que, assim, ele estava num churrasco de um colega que ele mal conhecia as pessoas. Ele viu um senhor sentado num canto, meio assim, que ninguém estava dando bola. Aí ele parou lá e começou a bater papo. Aí depois era um cara, assim, um super diretor da Sport TV. Aí, assim, ele conseguiu ir pra rádio. Quando conversou com ele, viu que ele era inteligente. Aí a gente vê, assim, e sabia muito do assunto e ele foi. Mas, quer dizer, mesmo se ele tenha vivido condições ou não, se ele não tivesse encontrado aquela pessoa, exatamente, se fosse uma pessoa que não frequenta determinados círculos sociais, ele nunca teria chegado onde chegou. Então, vai até para além disso, né? No seu ciclo social, quem você encontra. E as pessoas, assim, a elite política e a elite financeira, geralmente anda toda juntinha, né? Então, é muito difícil. A classe média ainda consegue penetrar, assim como o Alex conseguiu. Mas outras classes não. É o que a gente viu naquele filme que eu conversei com você, que é A Procura da Felicidade, não é? Do Will Smith. Que é bem isso, gente. Assim, aquele filme me choca um pouco as pessoas acharem aquele filme bom. Me assusta um pouco. Porque, assim, o final é feliz, mas, assim... Cara, o cara vive todas as maiores dificuldades da vida. Ele passa fome, ele mora num abrigo uns dias com o filho dele.
E assim, ele é 1 em 1 trilhão, ele não é 1 em 1 milhão. Que encontrou alguém ali, que montou aquele joguinho, o cara viu, um super executivo viu, é tipo a história do Escobar, só que no extremo de desigualdade maior. E viu e pronto, sabe? É. Eu quero dizer para as Essa, pessoas que estão interagindo que podem mandar perguntas. Algumas pessoas estão comentando algumas coisas. Podem mandar perguntas para a gente aí, para o Nassor, que é o entrevistado do dia. Mas que a gente bate papo e troca ideia. exatamente, assim, para você ver que, como eu falo, os Estados Unidos são muito importantes, muito responsável por a gente acreditar nisso, né? Até o menino falou que o Black Money, toda essa ideologia é uma ideologia que eu consumo muito, do hip hop, né? Até no hip hop isso está presente. Essa mentalidade do hustler, do cara que constrói e tal, vou ser igual o Jay-Z e tal, e vou ser empreendedor e vou essa lógica de comecei do zero e minha vida mudou, e tipo, tô aqui com joias, carros e mulheres, e você pode ter isso também, sabe? É uma propaganda, sabe? A essência do sucesso do capitalismo é a forma como ele é vendido, né? Não tô aqui fazendo propaganda comunista, não. Eu tô aqui dizendo que todo o sistema, né, político-econômico, ele tem suas falhas e a forma de vendê-los, ela é compreendida de forma diferente. Mas é interessante também pensar, quando a gente fala de A Procura da Felicidade, dentre outros filmes também, que são sempre tidos como exemplos de inspiração, a dimensão que o sofrimento... E se tivesse... Deixa quieto, se eu tivesse fazendo propaganda do comunismo. Me descontrair, mas é isso. Eu ri pra dentro. Então, essa ideologia que é vendida, né? Se uma meritocracia numa teoria do comunismo, acho que a gente nem teria uma questão de meritocracia, porque teoricamente todo mundo ia ter mais ou menos postos semelhantes, então não teria talvez essa Acho. Mas pode até ser que sim, depende, né? A gente não acho que isso aí é tema para outra live, a gente precisaria debater muita. Eu acho assim, se a gente não viveu exatamente isso, fica difícil pensar isso, né? Vislumbrar. Vamos manter o nosso tema. É isso. Então, mas assim, quando a gente fala dessas inconsistências que existem na estrutura do capitalismo, é disso que a gente está falando, né? É que a gente naturaliza, né? Naturaliza questões desiguais que se permeiam a realidade social, né? Então, quando a gente fala que qualquer pessoa alcance, né, que qualquer pessoa pode alcançar se ela dormir no banheiro público, se ela passar pelo sacrifício, né? Então, por esse sacrifício, aquela pornografia do sofrimento que eu sempre combato aqui, esse tipo de filme, né? Eu amei esse termo. Sabe, que você gosta de ver a pessoa sofrendo ali. É o tipo de filme que relata a raça negra que as pessoas mais gostam de relatar. Que mostra a gente sofrendo e passando necessidade, assim, sofrendo até o extremo do limite, como se isso fosse uma coisa saudável e replicável, né? Que fosse recomendável, assim. Como se o mínimo de... Vai ser tão no final, assim... Você passou aqui, entendeu? Então, quando chega nos 15 últimos minutos do filme, a coisa começa a dar certo, né? E a gente não vê as consequências disso. E são realidades difíceis de ser replicadas, assim, né? Tipo, você conseguiu um caso isolado, né? Um caso isolado que deu certo, ele é o exemplo de que todas as pessoas não conseguem alcançar esse sucesso por incompetência própria. Então, alguém falou aí que a meritocracia predomina entre as pessoas negras, mas é muito pela incorporação dessa ideologia dominante. E isso não se faz com horário político, isso não se faz ensinando na escola, isso se faz pela cultura de massa. É o que a gente consome isso diariamente. Então, é uma ideologia dominante mesmo. Então, a gente interpreta esses símbolos, né, que colocam o dinheiro, né, o sucesso profissional, como se todo mundo tivesse acesso a isso, e a gente se sente cada vez mais frustrado. Não é à toa, né? Nesse livro do The Meritocracy Trap, ele fala... muito engraçado. Ele fala que, por exemplo... droga, eu esqueci o exemplo que eu ia dar. Peraí, deixa eu tentar lembrar. Ele fala que quando a gente tem empresas, quando a gente tem, por exemplo,
a construção, eu perdi o fio da meada aqui quando eu fui falar Meritocracy Trap. Deixa eu tentar recuperar aqui. Posso Ele fala, por seguir? exemplo. Pode ir. Pode Pode ir, seguir o que eu ia roteiro, falar pode uma seguir. coisa. Não, Não, é que não, pode falar. Fernandes Muvuca comentou assim: meritocracia, expressão inventada por idiotas. Olha, eu já quero fazer várias meia-culpas aqui. Depois que disseram que a minha dissertação estava chapa branca, você é chapa branca de novo. Mentira. Mas, assim, a meritocracia, a gente comentou no início, eu acho que, assim, foi inventada no sentido de que a gente tinha todo o poder político e todo o poder político, econômico, acesso a tudo que tinha na sociedade e a tomada de decisão nas mãos de uma aristocracia. Isso antes de um boom da burguesia e etc. Então, o que acontece? Quem assiste aquelas séries tipo Downton Web, essas coisas assim, vê um pouco disso. E aí, a meritocracia traz assim, por exemplo, ao invés de entrar somente, olha a divisão de terra do Brasil inicial, que você divide em capitania hereditária e dá para os seus coleguinhas, para a elite política e os seus amiguinhos. Entendeu? Tipo, a meritocracia vem meio que contra isso, numa ideia de que do servidor público, por exemplo, você vai fazer uma prova e você vai entrar. Não vai ser dado o cargo para os conhecidos do rei, entendeu? É um pouco nisso. Porém, quem faz essa prova não vai ter o mesmo acesso à educação. Quem faz essa prova não tomou o mesmo café de manhã. Quem faz essa prova tem uma pessoa que mora do lado da prova, tem uma pessoa que nunca consegue chegar no horário no Enem, que atravessa a cidade inteira por 7 vias diferentes e por milhões de transportes públicos. Então, assim, não é que a meritocracia, a minha ideia, tá? Pelo que eu li, pelo que eu estudei, não é que a meritocracia, e creio que também está parecida com a do Nassau, vem numa ideia ruim. Não vem. Só que você tem que pensar em qual tipo de sociedade eu vou implementar, eu vou defender a ideia de meritocracia, se de fato eu não tenho o que no liberalismo alguns autores defendem, que é a igualdade de oportunidades. Se você não tem, claro, todo ser humano é diferente, cada um tem as suas qualidades para um lado, para o outro, e também não estou dizendo aqui que, por exemplo, você tem um sonho, é super difícil de conseguir, mas para você desistir, porque é impossível, porque existe a desigualdade, porque sei lá, um amigo de alguém vai colocar alguém lá dentro, entendeu? Vai ter um nepotismo, vai ter um que indica que vai te atrapalhar a alcançar seu sonho. Não isso, ninguém está dizendo isso aqui. A gente só está dizendo que, de fato, a expressão foi inventada num contexto diferente, que já era desigual, mas para corrigir uma desigualdade maior ainda que tinha, uma falta de acesso que era só assim. Se hoje o acesso é de poucos, vamos colocar assim, se hoje o acesso é de 20%, antes o acesso era de 2%. Só que eu também não estou dizendo que a meritocracia abre portas. Ela é falha porque há uma desigualdade de oportunidades absurda. E aí defende-se essa ideia que corrobora cada vez mais que a culpa é de quem não conseguiu alcançar. Aí você vê, por exemplo, algo na sua que a gente conversa muito nas lives que eu tenho feito, porque eu trato mais da questão de gênero na minha pesquisa, e acabo que nas lives também, é a questão de como as mulheres estão, assim, mortas e destruídas nessa pandemia. Por quê? A atividade de casa do filho ou a atividade escolar do filho fica na mão da mulher. A alimentação, a gente teve uma conversa com uma nutricionista na semana passada, também fica na mão da mulher, a decisão do que comer. Às vezes, limpar os alimentos na pandemia fica na mão da mulher, e as atividades de casa também. Então, assim, muitas vezes as mulheres estão extremamente sobrecarregadas e o índice de ansiedade que a gente viu aqui também com alguns psicólogos mostram que a ansiedade, o Brasil é líder na América Latina em ansiedade e as mulheres principalmente. Isso só falando do recorte de gênero mulher, nem falando da população LGBTQI+. E aí, por exemplo, quando você coloca gênero e raça, e aí você pensa na interseccionalidade, a mulher negra, aí a questão é mais porrada ainda, as dificuldades são maiores ainda. Então, assim a gente vai vendo como a meritocracia vem de um contexto, de uma ideia mais ou menos positiva, só que ao mesmo tempo que não é funcional quando a gente não tem... A questão é que a gente não tem acesso.
uns têm, outros não. Isso é um problema grave e que a meritocracia faz manter esse problema, né? Concorda comigo? Falei muito. Sim. Não, Enlouqueci aqui. eu concordo plenamente, assim, eu acho que ela funciona como mito justamente por isso, né, como está sendo colocado aqui. Houve uma romantização da meritocracia, né? O acesso, ele, justamente, quando a gente pensa, justamente aquilo que a gente falou lá no começo, que a gente tenta combater esse nepotismo, né, essa lógica da aristocracia, que acaba privilegiando os amigos do rei, né, aquela lógica de privilegiar aqueles que estão próximos, né, ao acesso a esse tipo de privilégio, acesso a vagas, acesso a oportunidades, né? Só o que acontece nesse contexto é que elas acabam se mantendo, como você falou. É uma questão da rede, né? Quando a gente vê iniciativas, por exemplo, que tentam democratizar acesso a vagas a empregos, né? Tipo, publicar vagas, por exemplo, entre pessoas negras, entre mulheres. As pessoas reclamam, por que isso? É preconceito. Só que isso vem sendo feito historicamente por grupos de privilegiados e ninguém nunca denuncia, tipo, ninguém enxerga problema nisso, né? Nos pequenos círculos de privilégio, isso já acontece, né? É como você falou, as vagas, muitas vezes a entrevista de emprego nem chega a acontecer. Né? Porque é num café, é numa festa de aniversário que esses acordos são feitos. Né? Então, cara, a gente vê muito isso na TV, então eu nem posso falar as coisas que eu sei. Só te interromper um pouquinho. Você falou uma questão aí. Peraí, que eu até me perdi no que eu ia falar dentro do que você falou. As pessoas estão falando tanto, gente. É que o Ramon falou aqui que ele fala da questão da mulher, que ele não concorda pelo que eu falei. Desculpa te interromper, que tem muita coisa falando. E que as coisas têm que ser divididas. Não, eu concordo com você, Ramon. E a outra pessoa que eu falei junto, que eu conversei aqui, que foi o Fernandes Muvuca, falou que, então eu sustento a fala dele. A gente trocou a mesma ideia de formas diferentes. O que acontece? A questão da mulher é que, assim, eu acredito nisso. Na minha casa, isso funciona. Na minha casa hoje, eu e meu namorado. Mas, assim, na casa dos meus pais, até certo ponto funcionou mais ou menos. Dos meus tios não funcionou, dos meus avós muito menos. Então, assim, é uma porcentagem pequena. Hoje em dia a gente vê uma possível pequena mudança de divisão de tarefas domésticas, mas existe um termo que se chama divisão sexual do trabalho que mostra isso, que há um desnível, uma desigualdade enorme. Na minha pesquisa eu percebi um pouco disso também, novamente. Volta aí que tem muita gente falando, que boca no fim. É muito legal essa participação, muita gente conhecida, estou muito feliz com a participação de todo mundo. Mas é justamente isso, falaram em contrato social, a gente estuda isso na ciência política, né? A ideia do mito fundador, né, onde partiria do zero e faríamos um acordo de viver em sociedade. Né? E em quais seriam os termos dessa sociedade? Obedecer a uma autoridade maior pela vontade de cooperar, né? Na ideia do contratualismo, e da ideia robesiana de que a gente teria submetido a uma força maior, né? Que controlaria os ânimos em disputa. Então a gente tem duas ideias fundadoras da sociedade. Uma ideia na qual a gente colabora, né? O que a gente acredita numa natureza humana mais colaborativa, numa natureza humana que ela seja mais voltada ao sentido de irem ao encontro da necessidade do outro de forma voluntária, e uma outra autocentrada, né? Que é aquela egoísta, aquela que é voltada só para si, para os seus próprios interesses. E são duas formas de pensar que dão origem a várias formas de construir políticas, né? Então, várias formas de enxergar a política. Então, se você enxerga, se você acredita que a natureza humana ela é egoísta e má, você não consegue conceber uma sociedade onde, quando a gente vai ter oportunidades iguais, não vai existir uma disputa no sentido de que alguém perde, né? Quando a gente pensa nessas duas perspectivas, nessa disputa, quando a gente fala uma disputa, né, a gente já tá valorando esse contexto. Então, quando a gente fala de uma disputa, alguém perde, né, nesse contexto. E quando a gente fala numa colaboração, todos constroem. Então, eu acredito, eu tenho uma visão que podem chamar de inocente ou de ingênua, de acreditar na colaboração, mas não desconsiderando, né,
toda a perspectiva de tendência que o ser humano é capaz de construir o bem contra o mal. Mas para que eu estou falando disso tudo? Porque é interessante a gente não só falar da ponta, quando a gente fala da meritocracia, como ela é dada hoje, como ela é romantizada hoje, construída hoje no discurso de muitas pessoas, a gente tem que entender os mitos fundadores, né, e que edificaram essas noções, né, que hoje já estão solidificadas, mas lá, né, no que a gente chama de pré-história, no que a gente vai construindo os moldes da civilização, né, a gente vai encontrando isso. Então, no início, do meio para frente no que a gente constrói a sociedade, quando a gente tem a noção do cristianismo, que vai solidificar muito o que a gente tem hoje na sociedade ocidental, a gente vai construindo essa ideia de altruísmo, de dar a vida por algo, de construir, ou de ceder, ou de doar, né? Então, e isso acaba sendo... tem uma interface ali no avanço para a idade para a era contemporânea com aquilo que fica bem marcado na teoria de Weber, né? Como a gente discutiu lá na nossa conversa off, né? Aquela teologia, né? Essa ideia de pensar a Bíblia e pensar o sucesso como o sucesso financeiro, ou então o que você conquista. Então, esses são elementos fundantes do que a gente tem hoje na ideologia da meritocracia, né? Porque se a gente acredita... antigamente... Só te interromper, só para falar um pouquinho mais disso do Weber, que eu não sei se todo mundo pegou. A ideia do Weber é um pouco... se baseia... Eu tenho até o livro, tá por aqui, que fala sobre o capitalismo e a ética protestante, que é a ideia da formação dos Estados Unidos, que se baseia nisso de que quando você... Nossa, perdi as palavras. Quando você tem a prosperidade, é por uma coisa meio que predestinada. Deus te deu isso. Era para você ter essa prosperidade. Então, assim, a desigualdade é muito justificada até por isso também, na formação do capitalismo. Tem mais assunto nesse livro. Tem mais. Mas é até um livro que eu indico, porque assim, quem não é de ciência política e tem interesse, eu acho que consegue compreender, porque tem uma linguagem não tão difícil, apesar de ser um autor clássico, mas que explica isso. Eu vou te interromper mais uma vez, só para falar uma coisinha, daqui a pouco a gente tem que caminhar para um fim, senão o Instagram expulsa a gente. Que você falou de privilégio. Que ninguém fala, por exemplo, há uma desigualdade, igual o Glauber comentou aí, você tem os amigos falar, quem quer consegue, mas uns tem que querer muito mais, né? Ó, batalhar. E eu acho que, assim, não sendo otimista, assim como você também, eu acredito que quando a gente, eu não estou falando que eu sou boazinha e que eu sou maravilhosa, não é mesmo. Quando a gente olha para si e ver que eu estou num lugar de privilégio por determinada situação e em outro não, eu penso que eu posso agir diferente para tentar melhorar pelo menos o meu microcosmo social. Dando um exemplo, eu fui chamada para participar de uma live que era para falar sobre... Eu não lembro, ia falar sobre democracia, mas ia falar sobre racismo, por conta dos movimentos atuais. E eu fui conversando, assim, que, por exemplo, eu já escrevi um artigo, publiquei um artigo, que também trata de feminismo, de outras questões, mas trata um pouco da desigualdade do feminismo negro, relacionado aos direitos humanos, fala da Marielle. E beleza, eu escrevi isso junto com uma aluna minha, que é uma mulher negra. Mas tudo bem, mesmo que eu não tenha lugar de fala, eu sou uma cientista social, eu poderia, claro, escrever sobre isso. Agora, quando me convidaram para falar, eu pus um pé atrás e eu sugeri para a pessoa, tipo, você vai tratar de racismo, cara. Se você acha esse assunto relevante, e se você vai falar, não sei, de feminismo, de alguma coisa assim, tenta colocar. As pessoas negras não estão nos espaços de poder, em maioria. Então, tenta colocar uma pessoa negra que fala disso, que estuda isso. Claro que tem. Tem até alguém que pesquisa isso, que tem um banco de contatos para você, esqueci o nome, que você procura, que só são especialistas negros, que é para jornalistas procurarem na hora de chamar para entrevista. Então, assim, se você vai falar de racismo, eu acho, assim, eu penso, o mínimo que você pode fazer é dar um passo para trás e sabe,
e olhar que você está numa posição de privilégio e que você pode, digamos assim, não ser desse lugar, mas pensar que esse tema é relevante, então vou chamar uma pessoa negra para falar disso. Uhum. Já que essa desigualdade existe, que pelo menos aqui essa pessoa tenha um espaço. E assim Uhum. vai. De tudo que a gente Uhum. fala. Eu vou falar de machismo, de violência contra a mulher, vou chamar um homem, sabe? Uhum. Uhum. Eu vou falar da questão dos movimentos LGBTs, das dificuldades que eles passam. Por exemplo, numa última live eu até trouxe uma pessoa, uma mulher hétero para falar disso. Só que ela tem um projeto sobre isso e ela não está no lugar de fala, mas está de escuta. Porque ela é psicóloga e ela trabalha com esse público. Então, quer dizer, ela Uhum. tem muitos assuntos para trazer. Agora, Uhum. eu penso isso, que assim, toda vez que você está num lugar de privilégio, que você tem um acesso maior, que você pode dar um espaço, não é uma questão de. Eu não estou falando questão de você ser bonzinho, sabe? Entendeu o meu ponto? Não de você fazer Uhum. uma caridade, e sim de você saber que é importante que todo mundo Uhum. ocupe um espaço ali e tenha acesso Uhum. àquele lugar. É isso que eu Uhum. penso, pelo menos, para a gente tentar melhorar. Não, com certeza. E eu acho assim, que é extremamente importante sobre isso, dessa dinâmica de lives, muito do que aconteceu diante do Black Lives Matter e tudo mais, Vidas Negras Importam, foi uma coisa que eu até me posicionei recentemente e, tipo, viralizou muito. Foi esse posicionamento que eu tomei, assim. Acho que você conversou e foi uma conversa muito legal comigo nesse período, mas a gente marcou uma live, ó, já tem muito tempo que isso aconteceu, e a gente está falando Uhum. de um assunto que não está diretamente, assim, tematicamente associado ao racismo, então, porque justamente porque a gente não fala exatamente só sobre isso, né? Então é muito Uhum. interessante ver a nossa perspectiva sobre várias outras temáticas. Isso é muito interessante, né? É, e também, uma coisa que é importante demarcar é que, beleza, existe a questão do lugar de fala, é muito interessante a gente pensar sobre isso, mas também que a gente não pode usar essa prerrogativa como escusa para não intervir no momento, por exemplo, quando eu sou uma pessoa branca, né, e no contexto que eu estou inserido, não existem pessoas negras no momento, numa conversa, num espaço privilegiado, e uma pessoa faz uma fala racista, uma pessoa intervém de uma forma racista. Se você se silencia porque não é seu lugar de fala combater o racismo ali, é uma falha, entendeu? Porque é uma Você responsabilidade está também. concordando, né? Sim. Então, no silêncio diante da justiça colaborar com ela. Então, mas assim, acima de tudo, indo para além um pouco do tema, a responsabilidade diante da questão do racismo, de todas as opressões, tem que passar pelas pessoas que são protagonistas, né? São as pessoas que oprimem. Exato. Então, a gente tem que, se a gente não conseguir trazer pessoas, a gente tem que também refletir sobre o nosso lugar de privilégio. E isso também serve para esse discurso meritocrático, né? Se eu estou ocupando alguns espaços, né? Se eu ocupo uma empresa, um lugar de destaque nessa empresa, eu tenho que refletir por que será que ela é tão pouco. É uma palavra que é sensível e que existe muita disputa, diversa, né? Porque quando a gente fala diversidade, a gente pensa que é só preencher uma cota, um coeficiente, que a gente está livre de qualquer acusação que a gente não é diverso, né? Por exemplo, alguns representantes aí que colocam pessoas representantes de cada diversidade ali, mudas, que não têm poder de decisão nenhum, ou então que só reproduzem aquilo que, na verdade, vai de encontro a todas as reivindicações desse povo, né? Por exemplo, pessoas negras falando que não tem racismo, mulheres falando que feminismo é mimimi, pessoas LGBT querendo negar toda a questão das opressões que existem, né? Então, na verdade, isso não só representar, mas também, né, trazer para a problemática da existência fundacional dessas organizações e das nossas próprias existências, essas problematizações, né? Então, quando a gente fala, assim, fechando, eu não sei quanto tempo a gente tem mais, Eu acho né? bom a gente ir finalizando. É, que Porque, sabe o acabou. que acontece? As últimas vezes que eu fiz live, o Instagram não me deu aqueles minutinhos finais. Ele, pum, acabou. Assim. Uhum, Então, eu acho bom a uhum, gente finalizando. Eu vou comentar uma coisa que a Lana, que você conhece, que estudou com a gente, a mãe dela tá assistindo, a Áurea, um beijo, que sempre assiste minhas lives, maravilhosa. Teve uma vez que eu tinha uma placa de fotos daquele de imã na geladeira. E aí a Lana olhou as fotos e falou assim: gente, eu sou a cota da sua geladeira.
Eu nunca esqueci isso. E eu comecei a pensar, eu como branca e classe média, quantos amigos negros eu tenho, entendeu? E tudo Uhum. isso envolve e tem muito a ver com o segundo tema da nossa live, que está junto com o outro, que é a questão da desigualdade. Então a gente Uhum. tem que pensar nisso. Ai, meu Deus, tá caindo. Olha, eu vou ter que finalizar, senão a gente vai ser expulsos. E eu não queria. As pessoas estão pedindo outras lives. Acho que vamos ter que fazer outras lives. Você que é super ocupado, por favor, encaixe no horário para fazer mais lives. Quem me segue, passa a seguir o Nassor, que ele é super viralizado e famoso nas redes sociais, mas ele sempre trata dessas questões que a gente está falando aqui, como ele mesmo disse. Quem segue o Nassor, se puder me seguir também. Eu trato mais das questões de gênero e da representação política, mas eu falo de tudo um pouco. E quero agradecer muito todo mundo que participou, agradecer você demais e as nossas trocas antes, as dicas tecnológicas maravilhosas, pode continuar me dando que eu tô precisando. E, e dizer para o pessoal acompanhar aí, você vai agradecer e também vai dar tempo, tomara. E dizer que semana que vem, provavelmente, ainda não fechei, a gente vai ter uma live falando sobre gestão feminina no comércio exterior com a Michelle Fernandes, que é CEO de uma empresa de comércio exterior, né? Para tratar desse assunto. E tem outras lives aí por vir que eu ainda não fechei, mas que vão acontecer. Acho que dali para frente vão ter até 2 por semana. Agradecer a Show. todo mundo participando. Pode agradecer aí o pessoal, seu espaço. Claire falando, Fala sempre aí, feliz me rapaziada. representando. Claire, que saudade de você. Eu sempre te vejo nas redes sociais, sou super sua fã. Beleza. Então, eu queria deixar uma frase aqui, duas, na verdade, que eu postei no Twitter esses dias aí. São duas frases, né? Assim, o lugar da onde a gente sai, ele não muda, mas a gente não muda o lugar de onde a gente saiu, mas a gente pode determinar para onde a gente vai. Mas ao mesmo tempo, por mais que a gente determine para onde a gente vai, a gente nunca vai poder mudar o lugar da onde a gente saiu. Então são duas, é meio que um paradoxo, assim, a gente mudando a ordem dessas frases, né? Fala um pouco sobre essa questão. A gente tem essa reflexão, né? A gente tem que contextualizar, não no sentido de limitar as possibilidades, não que pensar que a gente pode ir além seja um crime, né? Que eu conquistar alguma coisa na vida seja um crime, né? Ou que seja errado, mas que a gente tenha em mente todas essas dificuldades também para não culpabilizar as pessoas que não conseguem, né? E não chamar de loser, né? E glorificar aquelas pessoas que acabam sendo as exceções. Então, eu queria deixar essa mensagem para todo mundo que está acompanhando, para quem é do meu perfil, para agradecer todo mundo que colou em mais uma live. Eu queria agradecer você também pelo espaço, pelo toda essa troca que já vem de anos e a gente vem solidificando esse espaço. E queria deixar uma boa noite e também falar que vai rolar uma live agora, às 9 horas, no Instagram da Escola Comum, que é um projeto que eu faço parte, né? Que é sobre com a tradutora da obra de Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. E vai ser muito interessante também quem quiser ir para lá e partir direto. E quem quiser seguir também, vai ser muito legal seguir a Alessandra. Enfim, ela promove muitos conteúdos incríveis. Eu queria agradecer nominalmente cada um de vocês aí, mas eu olhei assim o nome e eu vou procurar cada um no inbox, que eu, enfim, com tempo para agradecer. Então, mas novamente queria agradecer o espaço. Acho que foi uma troca muito, eu aprendi muito com esse espaço de hoje e me coloco à disposição aí quando você precisar. A gente está Vai ter junto, novas. colaborando. Vai ter novas. Gente, tá faltando live 2 sua. A live da última semana também vamos ter live 2, tá bom? Um beijo. Boa noite para todas e todos. Quem está aí nos assistindo, muito obrigada. E a troca foi enorme, todo mundo conversando. Adoro. Boa noite. E vão para a live do Nassor agora da Escola Comum. Tchau.